Oi, Soninha Francine, vereadora de Cidadania em São Paulo. Ali atrás de mim, na cultura tibetana, é falta de educação, se apontar assim com o dedo. Ali atrás de mim tem o Buda Amitabha, que é uma manifestação do Buda na qual a gente medita no momento da morte, da nossa morte ou da morte de pessoas conhecidas. E sabe que budista treina para a hora da morte. Algumas tradições budistas fazem disso a sua principal prática, a oração para o Buda Amitabha. E aí eu ficava pensando assim, pô, mas é fácil, né? Na hora da morte você reza para o Buda Amitabha e... Cara, você ter essa paz, essa serenidade na hora da morte, para você lembrar de fazer uma oração para o Buda Amitabha, exige muita prática de meditação e de conduta. Oi, Amanda, Anderson, Febandeira, Regis, Tessuto, você aqui de novo, Vinícius, Ale, Paulinha. Sabe que eu vou entrar para fazer a live? Eu entro no Insta e vou lá fazer a live. Aí eu vejo que a Marina tá fazendo live com a Adriane Galisteu. Aliás, eu vi que a Paulinha também passou por lá. Aí eu vejo que o senador Alessandro Vieira também tá fazendo live. Aí eu queria acompanhar, porque eu vou falar de um projeto dele hoje. Aí o Caio Miranda também tá fazendo live, vereador. Aí eu fico curiosa, como será que é a live do Caio Miranda? Aí tá tendo uma transmissão ao vivo com a Marina Silva, o Carlos Nobre e o Eduardo Gianetti, que eu também queria ver. E ainda vou e faço uma, né? Além de eu querer ver a dos outros e não ver, eu ainda faço uma, para atrapalhar mais ainda as ondas sonoras e visuais. Bom, mas hoje eu vou fazer uma live mais curta mesmo, inclusive já é bem mais tarde do que o que eu prometi fazer, prometi pra mim mesma, né? Aliás, sexta-feira eu nem entrei, não, sexta-feira eu tava no estado de ânimo abaixo de zero. Eu nem me inscrevi para falar na tribuna virtual. Olha que nunca tem uma sessão plenária que eu não fale alguma coisa. Porra, tem 1 milhão de coisas para falar, mas eu nem quis, eu fiquei só ouvindo os colegas. Tava muito desanimada. Hoje eu comecei o dia bem, agora tá mais ou menos. Mas vamos lá. Falar sobre... Ficar basicamente só no primeiro bloco, né? Comentários sobre notícias do Brasil e do mundo. Até ontem falei com a Rosiane Silvério, que é da assessoria do gabinete, e ela falou assim, eu acho que nesse primeiro bloco você não devia nem ficar falando muito do Bolsonaro, não, porque a gente já falou o dia inteiro, todo mundo já falou, acho que você podia fazer alguma coisa mais assim, um outro assunto, explicar melhor, você explica tão bem. Aí eu levei isso em consideração, e claro que eu queria falar sobre aquele desfile a cavalo ontem em Brasília. Meu Deus do céu, que coisa. O desfile a cavalo não, né? O presidente Bolsonaro montou num cavalo para saudar a multidão lá que estava pedindo para fechar o Supremo, para fechar o Congresso. Falar sobre as manifestações de ontem também, não só essa em Brasília, mas São Paulo, Rio de Janeiro, pró-democracia, antidemocracia, tudo isso. Mas no fim vou juntar isso tudo para fazer uma reflexão sobre um tema que tem a ver com isso tudo. Sem contar a tragédia nos Estados Unidos, né? Depois da morte do George Floyd, do assassinato covarde, absurdo do George Floyd. Mas juntando isso tudo, eu quero falar sobre liberdade de expressão, que no Brasil não é absoluta. Nos Estados Unidos, eles fazem disso assim um dogma, né? Quase religioso. Qual que é a primeira emenda? Liberdade de expressão. Então, eu que gosto dos seriados de investigação e tribunal, às vezes acontece, né? Um crime é cometido sob a inspiração de um radialista que no programa dele falou, tem que matar tudo esses cucaracha mesmo, tem que matar, esses caras vêm aqui roubar nosso emprego. Aí alguém vai lá e mata. E aí, no entendimento da lei dos Estados Unidos, da Constituição, isso assim, não. Ele não tem nada a ver com isso. O cara foi lá e matou, ele puxou o gatilho. Imagina, ele estava sentado com a bunda dele na cadeira do estúdio, agora ele é culpado porque um outro foi lá e matou o outro. No Brasil, a gente já tem uma pegada um pouco diferente em relação a isso. A gente tem o crime de racismo. Ao crime de racismo, recentemente, foi equiparada a LGBTfobia, quer dizer, manifestações... ações preconceituosas, agressões movidas à discriminação contra pessoas em função da sua orientação sexual e identidade de gênero.
A gente tem essa figura da incitação à violência, da apologia do crime. Imagina, eu fui processada por apologia ao crime. Quando eu dei uma entrevista para a revista Época, dizendo que eu era e que eu sou a favor da legalização do comércio de maconha. A Época achou de bom tom colocar na capa da revista falando, eu fumo maconha. Como se essa fosse a parte mais importante da conversa. A parte mais importante da conversa era, eu sou a favor da mudança da lei. Sim, eu fumo maconha. E veja, isso não faz de mim uma assassina em potencial. Bom, eu fui processada por crime de apologia. E eu falei, tá bom, me prende, vai. Aí meus amigos ficaram desesperados. Assim, você é louca, crime de apologia é inafiançável, você vai cumprir pena de reclusão. Eu falei, não, então tá bom, não, sério, se eu tiver que ir presa, cumprir pena de reclusão, porque eu fui condenada por apologia, porque uma revista falou que eu fumo maconha, eu tenho que ir mesmo presa. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Aí no fim nem deu sequência lá, acho que o juiz não acatou, sei lá, nem me lembro, faz tempo, isso foi em 2001. Então assim, no Brasil... E não sei como é que é no resto do mundo. Boa pergunta. Eu vejo seriados americanos, eu conheço a Constituição americana, eu sei que no Brasil a liberdade de expressão não é absoluta. Tô lembrando também que na Alemanha, manifestações de apoio ao regime nazista também não são admitidas, não são toleradas, não são permitidas. Pois muito bem, juntando isso tudo, eu se estivesse na MTV, segunda-feira, né? Daqui a pouco eu ia entrar no ar com um barraco sobre isso. Não ia dar tempo de montar um barraco assim. A gente ia estar discutindo um tema da semana passada, com certeza a morte do George Floyd. Mas no barraco de segunda que vem a gente faria um programa inteiro sobre liberdade de expressão, o que é censura, o que não é, quais os limites da liberdade de expressão. Aliás, em pleno cenário em que a gente está discutindo as tais das fake news. E aí eu fiquei sabendo que amanhã talvez seja pautado no Senado o projeto de lei, olha, eu anotei o número, mas nem eu estou acreditando, 2.630 de 2020. É um projeto de lei do senador Alessandro Vieira e de 2 deputados federais. Uma das pessoas é a Tabata do Amaral. É um projeto que estabelece ações de combate às fake news. E aí, claro que tem bastante polêmica em torno disso. Tem uma enquete online, 2.630 de 2020 mesmo, esse é o número do projeto. Tem uma enquete no site do Senado, você apoia essa proposição? Eu nunca vi uma votação tão equilibrada assim nessas enquetes do Senado. 361 mil não, 333 mil sim. Então, você olha na barrinha aqui, ó, quase igual, quase do mesmo tamanho. Difícil uma matéria ser tão equilibrada ali na disputa. Alguns senadores são contra, então o projeto pode ser pautado amanhã. Alguns senadores são contra porque eles dizem o seguinte: imagina, nesse momento, esse projeto é sério demais para ser discutido no modo virtual. Tem que ter um amplo debate público, não dá para ser em sessão remota. Às vezes na Câmara Municipal surge esse mesmo tipo de comentário. A gente está fazendo todas as nossas sessões pela internet. Eu penso, cara, desde quando no nosso modo normal de votação, no plenário presencial, a participação popular é maior? Sério, que diferença faz? Talvez você tenha gente assistindo na galeria. O que só acontece em ocasiões muito específicas, quando você tem movimentos já organizados em torno de um determinado assunto. A população comum não vai todo mundo lá no mesmo dia porque vai ter uma votação de um projeto importante. Não, são as pessoas que já fazem parte de algum tipo de organização, movimento, coletivo, sindicato. Então, dizer que a população participa mais quando a votação é no plenário presencial, não mesmo. São os parlamentares que discutem entre si e decidem. A população pode gritar, pode fazer comentários pelo Facebook, mas na hora da votação em plenário, são só os parlamentares presentes que votam. É diferente de o processo inteiro. Ao longo da tramitação de um PL, aí você tem as reuniões de comissões,
As comissões são abertas à presença de qualquer pessoa, que pode chegar lá na mesa e falar, vereador, posso falar uma coisinha com o senhor? Aliás, eu recomendo isso para as pessoas. Quem quiser influenciar os processos na Câmara Municipal de São Paulo, vai na reunião da comissão. Porque cada comissão tem 7 ou 9 vereadores. Constituição, Justiça e Finanças tem 9, as outras tem 7. E é muito fácil o acesso. Se não ao vereador diretamente, pode ser que termine a reunião e ele saia correndo, que ele está com pressa, ou porque não quer ouvir. Mas tem sempre um assessor presente. Inclusive o assessor que vai chegar lá e ajudar o vereador, se for o caso, a se livrar logo, você fala com o assessor diretamente. Então, se você falar da tramitação inteira de um projeto e dizer que a tramitação virtual impõe uma barreira à participação maior das pessoas, tudo bem. Mas na hora da votação em plenário, não faz a menor diferença se tem as pessoas assistindo presencialmente ou se as pessoas estão assistindo pela internet, onde, aliás, elas podem comentar e serem lidas. Às vezes lá na galeria o pessoal está berrando, a gente não está nem entendendo o que eles estão gritando. Enfim, não sei qual vai ser a tese vencedora, mas pode ser que seja votada amanhã. Não são só senadores que são contra a votação no meio virtual. O Facebook também é. O Facebook se manifestou dizendo o quê? Que tem que haver um amplo debate público, porque a gente não pode correr o risco de ameaçar a liberdade de expressão naturalmente. Né? Sempre essa ameaça, e eu compreendo, mas é bom a gente ficar preocupado com a liberdade de expressão, mas, por exemplo, os investigados por fake news agora estão dizendo que todo aquele processo ao qual eles estão submetidos é uma ameaça à liberdade de expressão, como se fosse assim, se a garantia da liberdade de expressão fosse suficiente para uma Sarah Winter falar a ministro Alexandre de Moraes, a gente vai fazer da sua vida um inferno, eu vou descobrir quem são as suas empregadas e eu vou acabar com você, ou outro dizer, você vai tomar um tiro no meio da cara. É para isso que serve a liberdade de expressão? E, aliás, esse tipo de discussão, no momento, é uma discussão relacionada à direita. Mas no tempo do governo de esquerda, também a gente vivia lidando com isso. Assim, o que se pode dizer garantido pela lei e o que você pode dizer. Ninguém vai tapar a sua boca, mas você tem que arcar com as consequências do que você disse. Bom, eu vi aqui a matéria do portal do Senado, então, sobre esse projeto. O nome do projeto ficou conhecido como Lei da Fake News, mas o projeto é a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Então, autores, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, Cidadania, meu partido, a Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, e o Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. São os 3 autores. E aí, em resumo aqui, né, como diz a matéria do site do Senado, as plataformas estão sujeitas a sanções se não cumprirem obrigações legais. Por exemplo, prover relatórios transparentes, exigir a rotulação dos bots, programas de computador que simulam ações humanas repetidas vezes de forma padrão robotizada, ou destacar correções feitas por verificadores de fatos independentes. Recentemente, o Twitter assinalou um tweet do Trump dizendo, não é bem assim. E o Trump ficou fodido da vida, quis passar um decreto dizendo que as plataformas não têm o direito de interferir sobre os conteúdos postados. E aqui é um projeto de lei que diz exatamente que as plataformas têm responsabilidade não sobre o conteúdo postado, mas em ter meios para verificar se aquele conteúdo está sendo replicado artificialmente por robôs, ou, tipo, avisar o público de que aquele é um conteúdo patrocinado, ou de que aquele conteúdo, quando submetido a uma verificação independente, não se sustentou. Então, para mim, não vejo aqui ameaça à liberdade de expressão. Está falando de verificação de fatos, do que puder ser verificado. Sequer, pelo que eu vejo, eu comecei a estudar o projeto agora há pouco, né? Mas sequer esse projeto se aplicaria, por exemplo, ao caso das ameaças feitas pela Sarah Winter contra os ministros do Supremo. Ali já tem a tipificação penal, é o crime de ameaça, é o crime de calúnia, injúria, difamação. Agora aqui não, é contra a disseminação de notícias falsas. Então eu achei interessante o projeto, viu?
Quer ver? Eu destaquei aqui algumas das objeções feitas. O senador Fernando Bezerra Coelho, que é líder do governo no Senado, é um dos que defendem um prazo maior para discussão e deliberação do projeto. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, demonstrou preocupação com um possível prejuízo à liberdade de expressão. Aí ele fala, eu acredito que é temerário votar de afogadilho um projeto desses. A população está aflita. Não são robôs as pessoas que estão me ligando, que estão mandando mensagem. São centenas de pessoas preocupadas com uma eventual censura. Então a gente precisa ter muita serenidade para não tirar a liberdade das pessoas de criticar, de se manifestar, porque isso é positivo sim para a democracia. Então, a gente não está falando de críticas e manifestações, mas enfim. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, também teme que a proposta resvale para o terreno pantanoso da censura e foi além. Disse que o projeto é inconstitucional, inconveniente e inoportuno. Inoportuno é brincadeira, né? Só se fala em fake news esse ano. Posso dizer que as consequências não previstas da lei redundarão em menos liberdade para o cidadão brasileiro, um retrocesso inominável. A definição de desinformação contida na lei proposta é abstrata, aberta e imprecisa. Então, aí a gente cai numa outra discussão que eu não vou fazer hoje, sobre até onde uma lei deve ser detalhada. Porque quando você escreve demais... Quando você escreve numa lei o detalhamento assim, minucioso do que aquela lei obriga, proíbe, incentiva, cara, você criou uma rigidez que pode ser muito ruim quando aquilo entra em prática. Porque para você mudar uma lei, só fazendo outra. Então você tem entrado com um projeto de lei que vai ser analisado, avaliado, votado, sancionado. Então, é bom que as leis sejam razoavelmente genéricas. Também se elas forem muito genéricas, não serve para nada. Tem várias desse tipo, aliás. O executivo deverá envidar esforços no sentido de garantir a prioridade, desejavelmente, tipo, oi, não garantiu nada, né? E aí, bom, fui ler o texto do projeto de lei. Sabe que isso que é bom a gente fazer, né? Ler o projeto de lei. Eu achei bem interessante. Lendo com mais detalhe, provavelmente eu mudaria alguma coisa da redação. Eu até tiraria alguns detalhes. Mas olha só, são vedados na aplicação de internet de que trata essa lei. Quais são as aplicações de internet? Aquelas que têm pelo menos 2 milhões de usuários. Esta lei não se aplica a provedor de aplicação que oferte serviços de rede social ao público brasileiro com menos de 2 milhões de usuários registrados. Essa lei se aplica, inclusive, ao provedor de aplicação sediado no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro. E, aliás, às vezes eu quero reclamar de alguém, né? Tipo, eu quero entrar no Procon contra o Facebook, contra o Candy Crush. E, né, não tem bem um mecanismo claro para isso. Bom, a lei brasileira, vamos lá pelo apelido, a lei das fake news tem como objetivo o fortalecimento do processo democrático por meio do combate à desinformação e do fomento à diversidade de informações na internet no Brasil, a busca por maior transparência sobre conteúdos pagos disponibilizados para o usuário e desencorajar o uso de contas inautênticas para disseminar desinformação nas aplicações de internet. Aí vem a definição de desinformação, sobre a qual o senador ficou preocupado. Desinformação: conteúdo, em parte ou no todo, inequivocamente falso ou enganoso, passível de verificação, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado com potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia. Ou seja, o perfil do sensacionalista, por exemplo, está preservado. Ninguém vai chamar aquilo de fake news para serem punidas com essa lei. Conta inautêntica, conta criada ou usada com o propósito de disseminar desinformação ou assumir identidade de terceira pessoa para enganar o público. Aquela coisa, pessoa que é um homem branco, cria um perfil de uma mulher negra e diz assim, eu apoio o presidente Bolsonaro, eu acho que ele tá mais certo. Entendeu?
perfil inautêntico, conta inautêntica. Disseminadores artificiais, qualquer programa de computador ou tecnologia empregada para simular, substituir ou facilitar atividades de humanos na disseminação de conteúdo em aplicações da internet. É aquela coisa do robô, né? Você vê lá, nossa, hashtag Fora Mandetta tá explodindo no Twitter. Claro, você tem 100 mil robôs tweetando aquilo. Aliás, eu já pensei, sabia? E se o Twitter tirasse o monitor de hashtags um dia? Seria uma experiência interessante. Tipo, o dia sem automóvel, o dia sem o medidor de hashtags. Rede de disseminação artificial. Aí tem a definição de conteúdo patrocinado. Qualquer conteúdo criado, postado, compartilhado ou oferecido como comentário por indivíduos em troca de pagamento pecuniário ou valor estimável em dinheiro. E aí tem a definição de verificadores de fato independentes. Pessoa jurídica que realiza uma verificação criteriosa de fatos de acordo com os parâmetros e princípios dessa lei. Então, das providências principais aqui dessa lei é que o provedor de conteúdo, vamos dizer, o Facebook, o Twitter, ele tem que dizer, esse aqui é um perfil pago. Como a gente já vê, às vezes, nos anúncios em vários conteúdos, no anúncio do Google, anúncio, né, postagem patrocinada. E além disso, denunciar, não, é informar daqueles que são patrocinados e pagos e estão fingindo que não são. Estão fingindo que existem, mas não existem. Não é uma mulher negra defensora do Bolsonaro. É um homem branco racista que se faz passar por uma mulher negra para dizer que o Bolsonaro não é racista, enfim. Então a plataforma tem que informar quais perfis foram denunciados, por quantas pessoas e por que razões, quais foram removidos, quantas vezes foi compartilhado aquele conteúdo fake, e assim por diante. Consideram-se boas práticas. Aí vem a positivação do que se espera que o provedor faça. Então, consideram-se boas práticas para a proteção da sociedade contra a desinformação. O uso de verificações provenientes dos verificadores de fatos independentes. 2. Desabilitar os recursos de transmissão do conteúdo desinformativo para mais de um usuário por vez, quando aplicável. O WhatsApp já vem fazendo isso, você já viu isso? Às vezes eu recebo lá uma coisa legal que eu quero passar para o grupo do gabinete, para o grupo da família e para a mãe da Lilian. Não posso, só posso passar para um. Porque aquele conteúdo já foi disseminado um número muito grande de vezes, então eles ficam tentando conter, porque pode ser uma onda artificial. Então é isso que estão dizendo aqui, desabilitar esses recursos para mais de um usuário por vez quando for aplicável. Rotular o conteúdo desinformativo como tal, como o Twitter fez lá com o tweet do Trump nos Estados Unidos. O que o Trump falou? Que voto pelo correio, não, é da margem à fraude. Ou ele não falou que dá margem, falou que é sinônimo de fraude. E aí, né, os correios americanos e verificadores outros disseram, opa, não é bem assim. Que mais? Interromper imediatamente a promoção paga ou promoção gratuita artificial do conteúdo, seja por mecanismo de recomendação ou outros mecanismos da plataforma. Assegurar o envio esse é muito legal. Assegurar o envio da informação verificada a todos os usuários alcançados pelo conteúdo desde a sua publicação. Cara, isso é o sonho de quem já foi sacaneado no Twitter, no Facebook ou por um jornal, né? Todo mundo já um dia falou isso, nem que seja na mesa do boteco. Quando é acusação, sai na capa da Folha, do Estadão, do Globo, da Veja. Soninha Francine é condenada na lei da ficha limpa, vamos supor. Aí dali uma semana, não fui condenada porra nenhuma, aí sai uma notinha assim na página 3, erramos. Ou então na página 5, Soninha é absolvida. É isso que acontece, né? E aí o que eles estão dizendo aqui é o seguinte, saiu informação errada. A informação mentirosa, né? Porque, vamos supor, se a notícia foi que eu fui acusada de ser ficha suja, isso não é fake news. Isso pode ser desonesto, injusto, sacana, mas não é fake news. Diz que eu fui acusada.
Agora, se diz que eu fui condenada e eu não fui, aí é fake news. Então, o que a lei está dizendo? Que se alguém for lá e disse que eu fui condenada por ficha suja, e é mentira, todo mundo que compartilhou aquele tweet, que foi alcançado por aquele tweet, tem de receber a informação de que era mentira. Uau! Não sei como fazer isso para alcançar todo mundo que visualizou um conteúdo no Twitter. Bem interessante. Enfim, segue o projeto de lei, o PL 2630 de 2020, e tem a consulta pública lá na página do Senado, se você apoia ou não apoia essa proposição. Eu votei sim, porque sim, pode haver pontos ali do texto que eu tiraria, que eu faria um pouco diferente, mas eu sou a favor de uma proposta que cria mecanismos para tentar vedar a transmissão viral, né? Você tentar restringir, botar de quarentena as notícias falsas e restringir o contágio por esse vírus que pode ser super nocivo. Imagina, andaram espalhando que a China mandou máscara infectada com vírus. Ou que se você usar a máscara, como você respira e o gás carbônico aumenta, isso na verdade pode te gerar a falta de oxigênio no cérebro. Cara, isso é muito sério. Ou que a vacina tem uma relação com o autismo, com transtornos do espectro autista, que isso é uma fake antiga. Então acho bom a gente pensar em como legislar. O mundo da internet é novo, a gente já teve que criar a figura do crime virtual, do estelionato, do roubo de dados, da invasão de privacidade, a lei Carolina Dickmann. Então acho muito importante a gente criar uma lei que reduza o contágio desse vírus medonho da desinformação. Por hoje é isso. Muito obrigada para vocês que ficaram aqui ouvindo meu podcast, nem um pouco divertido, nem um pouco animado, mas o assunto é super importante. O Tessuto brincando de cavalinho enquanto a população sofre. Não, aquela cena pavorosa. Primeiro ele sobrevoando, Bolsonaro, né? Sobrevoando a manifestação e né, transmitindo ao vivo pela internet, dando um oizinho, um tchauzinho de apoio. E outra, ele a cavalo, cara, que cena bizarra. A Lu Gomes está pedindo o número do projeto, vou repetir aqui então, PL 2630 de 2020. Muito bem. O Tessuto ameaça a liberdade de corrupção dos que estão sendo investigados. Então, essa liberdade. É incrível como as pessoas pedem liberdade para si mesmas e negam aos outros, né? É um clássico. Só vou ver se tem mais alguma pergunta aqui, algum comentário que eu fiquei devendo. Será que seria viável termos um voto pelo aplicativo oficial, tipo o e-título? Você sabe que um dos fatores de segurança da urna eletrônica é o fato de ela não ser conectada à internet. No começo eu achei meio bizarro isso. Você tem uma urna eletrônica, mas que não é ligada na rede. Então você tem que transportar o chipzinho, sabe assim, o registro, né? Você transporta fisicamente o registro dos votos da urna eletrônica. Eu achei isso muito bizarro. Depois que eu fiquei sabendo que porque é mais seguro. Se você ligar a urna eletrônica na internet, aí não tem segurança que chegue. Então, cada vez mais a gente tem mecanismos de verificação da identidade, né? Digital, íris. O problema é na transmissão dos dados, se eles chegariam ilesos na central. Gente, muito obrigado. O Jurandir fez uma cara triste aqui, não sei porquê. Ai, meu Deus, as cenas da Avenida Paulista de ontem, cara, cenas deploráveis. E assim, eu não apoio violência nem de quem supostamente, teoricamente, está do meu lado. Assim, eu sou a favor da democracia, mas eu não quero virar uma caçamba no meio da Avenida Paulista e tacar fogo. Eu não acho que essa é a defesa contra a mulher que vem com um tacape, um taco de beisebol, né? Ela está errada, eu não quero trucar, sabe? Errar mais do que ela ainda.
Então, mesmo nos Estados Unidos, né, as pessoas que vão para manifestação pacífica e dizer: parem com isso, parem de assassinar negros, elas não apoiam, assim, os manifestantes indignados, revoltados, possessos, eles não apoiam vandalizar o comércio, tacar fogo em carro, destruir os carros da polícia, até porque não é necessariamente uma reação furiosa de uma emoção insuportável. Não, é uma coisa até... Eu vi umas cenas ontem, né? Tá todo mundo transmitindo ao vivo. Meu, tem uma molecada tirando onda. Eles não estão nem um pouco nervosos. Eles não estão assim... Eles não conseguiram controlar o ódio. Porque isso é um atenuante, meu. Você tava tão possuído, tão possesso, tão indignado que você, meu, tá com um tijolo no carro de polícia. Não é certo, mas é atenuável, né? Não, a molecada tá atacando fogo mesmo, que é pra tocar o terror. E aí isso faz o quê? Isso faz com que a polícia venha com mais energia, que muitas vezes descamba para violência, e enfraquece a parte legítima, verdadeira, honrada do movimento. Aliás, demorou. Queridos, muito obrigado pela audiência de vocês. 35 minutos, estou melhorando, vai. Não fiquei 1 hora falando. Muito obrigado pela atenção de vocês e principalmente, se for o caso, pelo interesse no PL 2630 de 2020 do Senado, que cria obrigações para os provedores de serviço, para as plataformas, né, de redes sociais, de mídias sociais, para que elas ajudem a cortar a disseminação de fake news. Valeu, gente. Até amanhã, mais ou menos às 6h30.